Olá a todos, a todas e a todes. Sejam muito bem-vindos a mais um Talkability Podcast. Eu sou a Karina Seles e, gente, hoje a entrevista é muito especial. Ela foi muito aguardada por mim por meses nessa negociação em relação a aguardar, né, a conciliar agendas e tal. E eu estou muito feliz. Eu estou com ele, gente, que é jornalista, turismólogo, ele é um creator. Ele é empreendedor, sommelier e aquariano, gente, maravilhoso. Eu estou aqui com o Diego Brígido. Seja muito bem-vindo, Diego. Oi, Karina. Olá a todos. Poxa, o prazer é muito meu, uma honra. Também estava super ansioso e acho que a gente tem muito que conversar aí. Vai ser um papo delicioso, com certeza. Ai, muito bom. E, gente, é engraçado que eu não conheço o Diego pessoalmente. E eu conheci ele pelos stories de outras jornalistas, né? Da Tati, da Thaís Lira. E eu falei, gente, que ideia, que projeto maravilhoso. Eu fico assim, nossa, muito encantada. Eu adoro novos projetos feitos por jornalistas. Eu gosto de trazer essas histórias aqui. E aí, Diego, antes da gente falar um pouquinho da sua carreira, eu achei muito legal que você colocou no perfil do Insta, você colocou assim, por um mundo mais soft news nos feeds. Isso é incrível, gente, é maravilhoso. Gente, mas soft news, quem é jornalista, estudante de jornalismo, já sabe o que a gente está falando, né? Então, muito jornalismo interpretativo, a questão literária, é uma coisa mais leve, né? Pelo soft, pela palavra mesmo. E eu achei demais isso, Diego. Eu sempre, desde a época da faculdade, Karina, eu sempre quis ir para o soft. Na verdade, esse conceito acho que nem existia, né? Nem se falava. A gente ouvia muito hard news, que é uma coisa que nos persegue, né? A faculdade Pirâmide toda. invertida. Exatamente, pirâmide divertida. E mesmo depois, na vida profissional, a tendência é do jornalista, porque as grandes oportunidades estão nos grandes veículos, né? E aí você acaba, obviamente, não conseguindo fugir do hard news. Acho que são poucos os privilegiados. A Thaís Lira, inclusive, a gente fala muito sobre isso, e ela é uma que fala que ela é uma privilegiada, porque ela fica no mundinho dela lá da AT e pode fugir, né, na maioria das vezes, dos dias do hard news. Então, o soft news, ele essa ambiência que te permite falar de coisa leve, de coisa boa, que é jornalismo, né? Mas fugir um pouco dessa loucura do dia a dia, fugir das pautas de economia, de política, de polícia, saúde, ou até não fugir dessas pautas, mas trazer essa pauta com um olhar mais diferenciado. Então, eu sempre olhei para isso, assim, sempre foi minha paixão sempre foi revista, então eu sempre quis trabalhar com um jornalismo mais elaborado, mais criativo, com mais liberdade, assim. Então, o soft news sempre me acompanhou e esse último ano eu assumi, eu saí do armário literalmente do jornalismo e falei, eu quero soft news no meu feed, inclusive, pessoal. Eu me recuso a compartilhar hard news e falar de coisas. Eu acho que já tem muita gente fazendo, é importantíssimo, óbvio, né? Longe de mim desmerecer esse trabalho, ele é essencial, mas eu acho que a gente precisa de mais pessoas e veículos e creators falando sobre soft. Nossa, é muito legal a proposta e sempre foi algo também que eu gostei, que eu sempre gostei, né? Questão de revista, eu trabalho com diagramação, design gráfico para revista também, né? E, gente, ó, para quem está ouvindo, falou: tô no segundo semestre, Karina, sou aqui estudante, vamos voltar, né? Então, hard news, enfim, tem várias nomenclaturas, várias coisas para falar dentro do hard news, mas vamos resumir em lead, e nas 6 perguntas de Kipling para aquela notícia quente mesmo que está acontecendo naquele momento e tal, né? Breaking news e tudo mais. E o soft news a gente contextualiza um pouco mais, né? Uma coisa mais voltada até, dependendo do tipo da pauta, para reportagem. Então você consegue ter, que é o que ele falou, o Diego falou, liberdade um pouco para a escrita. Ela não é aquela escrita engessada que você tem que responder as questões e pronto, acabou, finalização, conclusão. Não.
Você pode escrever um pouquinho mais a questão, né, desse jornalismo literário dentro da matéria para que a pessoa viaje, né? E sinta a emoção de você, do jeito que você está falando como repórter, como, enfim, é uma delícia, né? E você falou de soft news, uma coisa que eu lembro muito, né, que é contextualização, que entra para jornalismo literário, que entra para a questão de reportagem de revista. Eu sempre lembro assim de Eliane Brum, Daniela Arbex, que tem a questão de livro-reportagem e tal, mas, gente, a escrita é maravilhosa, você quer viver com aquele livro ali, aquela história, né? É muito gostoso. A Eliane Brum, assim, era um dos textos que eu acho que ela foi colunista da Folha, se eu não me engano, durante um bom tempo, assim, e tinha uma época que eu só comprava a Folha para ler Eliane Brum, assim, Eliane Brum e o Simão. Eu era apaixonado pelo Simão também, e na faculdade até os meus textos tinha muito uma pegada, quando eu tinha essa liberdade, obviamente, né, não era toda disciplina, mas tinha muito uma pegada, assim, dos textos do Simão, ácido, um humor irônico e, ao mesmo tempo, importante de ser dito, sabe? Então, eram textos que eu adorava devorar, assim, até hoje, né? São outros caminhos agora, mas são algumas referências, ocasionalmente se mencionou, mas são algumas referências minhas, eram desde a época da faculdade no jornalismo, assim. Você fez faculdade na Baixada Santista também, igual a mim? Eu fui um nômade na faculdade, Karine, porque o que aconteceu? O jornalismo sempre foi minha paixão, eu sempre gostei de escrever. Na escola, as aulas que eu era apaixonado eram as aulas de redação, então isso estava na veia. Mas eu também, naquela época de decidir o que fazer da vida, né? Que a gente que eu considero que é muito injusto você ter que resolver o resto da sua vida aos 17 anos. É verdade. Eu estava naquele dilema que todo mundo aos 17 anos, obviamente, ou a maioria tem, que é o que fazer. E eu tinha uma paixão muito grande por turismo. E eu já naquela época entendia o turismo como profissão, como negócio, eu tinha esse olhar já. Mas na época havia um preconceito muito grande com relação a quem fazia turismo. Nós já tínhamos em Santos uma faculdade que já era a segunda melhor do Brasil, que à época era a Unimonte. Sim. Tinha acabado era a Elis, aí virou Unimonte, mas o curso de turismo era o segundo melhor do Brasil, e era um curso de referência, assim. A faculdade, na época, não tinha uma boa fama, e aí eu fiquei naquele dilema, poxa, eu quero mesmo fazer turismo, só que existia também uma fama de quem fazia turismo era vagabundo, não queria estudar, queria viajar, tal, e eu ficava com esse dilema na minha cabeça, com essa culpa que meus pais nunca me afrontaram com relação a isso, sempre me deixaram livre para escolher, mas era uma culpa minha, assim, uma coisa tipo da sociedade, como achar que eu sou vagabundo. Né? Que ficava tipo tucando ali. Me consumia, assim, eu pensava, mas meus pais pagaram escola particular a vida inteira para eu fazer turismo, era uma coisa que eu criei na minha cabeça, assim. E o jornalismo pulsando forte, assim, eu falava, o que eu vou fazer? Bem, fui para o jornalismo porque era a escolha socialmente mais aceita, vamos dizer assim. E aí eu prestei todas que tinha na época aqui na Baixada e entrei no Santa. Então eu fiz 2 anos de jornalismo no Santa e na Unisanta, né? E aí mais, assim, o turismo me perseguia, assim, todos os trabalhos que tinha, eu ia para o turismo, todas as pautas eu levava para o turismo, a aula de revista era sobre turismo, e aí eu falava, mano, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não tenho que ir para o turismo primeiro? E aí, Karine, eu larguei a faculdade, indo para o 3º ano. Foi eu fiz Santa também. Você estava fazendo online? Disciplina de online com a Daniela, com o Daryl, não sei qual época que você pegou. O Daryl, eu fiz antropologia com o Daryl, Márcio Kida, assim, eu sou da... Você pegou a Márcio Kida também? Porque eu fui a última turma da Márcio Kida no jornalismo. Eu peguei, quer ver? Eu entrei em 99, eu acho. Ah, entendi. Não, eu entrei quase 10 anos depois. Ah, então entregando as idades aqui. Entrei em 2008. Então eu entrei em 99. Então era assim, tinha uma disciplina, nem tinha online, na verdade, na época. Acho que nem tinha disciplina de online. Tava começando. E aí eu fiz 2 anos e abandonei. Falei, não, vou fazer. Abandonei, eu não tranquei. Eu fiz a loucura de abandonar a faculdade. E aí eu fui prestar um vestibulinho na ETEC, na época era ET, no Aristóteles Ferreira, de turismo.
Falei, vou ver se é isso que eu quero. Eu fiz turismo, passei, e aí me apaixonei. No primeiro semestre eu me apaixonei, falei, putz, é aqui que eu quero me encaixar, deixa o jornalismo para mais tarde. Consegui um estágio na Secretaria de Turismo de São Vicente, já logo, e aí ali a minha vida no turismo cresceu, assim, aí eu fui trabalhar no Convention Bureau, onde eu fiquei 10 anos, e aí fiz a ETEC, fui para a faculdade, me formei na Unimonte, que ainda era um curso referência em turismo. Fui fazer uma pós na USP em gestão mercadológica em turismo e hotelaria. Olha que legal. E aí depois que eu estava com a minha carreira do turismo já encaminhando, aí foi o jornalismo que começou a voltar a conversar comigo. Falava, Oi, oi Diego, lembra de mim aqui, ó, jornalismo. Olha a sua veia, não esquece da sua veia de jornalista, tal. E eu nunca deixei de lado, assim, continuei escrevendo, sempre escrevi crônicas e tal. E aí uma galera da faculdade, da minha turma, assim, de turismo, me incentivou, falando, você tem que voltar para o jornalismo agora. E aí eu estava na Unimonte já, tinha desconto, tinha uma bolsa para quem quisesse fazer uma segunda faculdade lá. Aí eu fiz um rolo lá, Karina, fui na Unisanta, consegui meu histórico, porque eu tinha abandonado, então eu não podia nem continuar de onde eu parei. E aí eu consegui eliminar 2 anos na Unimonte, fazendo matéria, adaptação, fazendo trabalho em casa e tal, e fiz mais 2 anos para concluir o jornalismo. Então eu comecei no Santa e terminei na Unimonte, aí fui fazer uma MBA em marketing estratégico, e aí fui. A minha carreira eu sempre conciliei as duas formações, turismo e jornalismo. Nossa, que legal! E sobre a carreira no jornalismo, né? Como é que foi isso? Você falou muito antes de você falar, de questão de ser jornalista e aliar essa questão do turismo. Eu tenho uma mentorada, Diego, que é a mesma sequência, assim, a Jéssica Bittencourt. Ela sempre é jornalista, ela tem agência e tal, mas assim, ela sempre tá nessa, ao contrário, o turismo tá sempre falando com ela, tipo, oi, olha aqui, ó, a formação que você deu, por que você não faz alguma coisa com isso? E ela fica nesse dilema também. A Jéssica, se estiver ouvindo, depois me dá um toque aqui, né, no Talkability, no Instagram, no Karina Séries, porque quem gosta mesmo, quem sabe, quem vai atrás e quem entende essa questão de turismo, até mais na nossa região, Baixada Santista, é um universo muito bom, né? Todo mundo que faz, que entende, né, a abrangência disso, gosta bastante, né? E é apaixonante, é viciante mesmo. Eu acho que eu dei, enfim, é um misto de sorte e os caminhos me levaram realmente para onde eu queria ir. Eu fui trabalhar no Convention, como eu estava fazendo faculdade de turismo, eu consegui um estágio no Convention Bureau. Só para explicar um pouco, Convention Bureau é uma entidade, é uma associação empresarial que existe no mundo inteiro, já tem mais de 100 anos, e o propósito da associação de um Convention Bureau é fomentar a economia da região onde ele está instalado por meio do turismo, né? Então, por meio da captação de eventos, de congressos, capacitação e qualificação profissional na área do turismo, promoção do destino e tal. E aí, estava chegando o Convention Bureau de Santos e região, estava se consolidando, isso era 2002, e aí estavam precisando de um estagiário. Eu tinha feito uma loucura, assim, coisa de jovem que pode fazer loucura. No segundo ano da faculdade de turismo, eu me encantei, achei que turismo era no Nordeste, que eu ia viver de turismo no Nordeste. E aí eu e um amigo da faculdade, na época já era meu melhor amigo, Felipe, a gente arrumou as malas e foi embora para o Nordeste. Tipo, vamos ali, ó, agora. Trancamos a faculdade, transferimos tudo para lá. E o vô dele morava em Pernambuco, na região metropolitana ali de Pernambuco, em Abreu e Lima, perto de Recife. E a gente foi procurar faculdade lá. A gente falou, a gente mora um tempo com seu avô, depois a gente vai buscar um lugar para morar, não sei o quê. E fomos naquela loucura, naquela roubada, naquela ilusão de 20 anos, né? 20 e poucos anos. E aí larguei o estágio na prefeitura. Eu fiquei 2 anos na Secretaria de Turismo, que me abriu muitas oportunidades. Eu pude conhecer, participar da maior feira de turismo mundial, que é a FIT, em Buenos Aires, pela prefeitura 2 vezes. Então, assim, isso foi me despertando uma paixão muito grande pela coisa, e eu falei, bom, agora vamos para o Nordeste. E, obviamente, que a gente foi iludido, foi uma roubada tremenda, ficamos 1 mês lá, de janeiro. Total cilada, coisa de jovem inconsequente. Trancamos faculdade aqui, abandonamos família, largamos relacionamento na época, foi uma desgraça.
Pegamos um busão 3 dias para chegar lá, porque para segurar dinheiro, para não ia gastar com avião. Foi uma roubada, mas foi umas férias maravilhosas, assim. E a gente voltou com outra ideia do que era turismo no Nordeste, né? Que é, enfim, maravilhoso, obviamente, mas as coisas eram muito mais difíceis, as oportunidades eram muito mais complicadas, né? Mesmo a gente sendo de São Paulo, né? Teoricamente com um passo adiante de quem estava lá, né, em termos de formação e tal, mas isso não foi suficiente, a gente voltou. E aí eu voltei, obviamente, desempregado, e aí fiquei sabendo que estava se constituindo o Convention Bureau e que eles precisavam de um estagiário e tal, e eu levei um currículo. E aquele negócio, comecei pagando para trabalhar, porque o salário era uma merreca e o que eu gastava de condução e de almoço, porque eu tinha que ficar lá o dia inteiro para depois ir para a faculdade direto, era mais do que eu ganhava. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na vida, assim. Lá eu fiquei 10 anos. Olha, No Convention Bureau. Eu comecei como estagiário, aí a menina que era assistente administrativo engravidou e saiu, aí eu fui contratado como assistente administrativo, e lá eu fui crescendo, fui construindo a minha carreira dentro do turismo. A gente, em algum momento, tinha uma assessoria de comunicação lá, que era terceirizada, e eu comecei a dar muito suporte para essa assessoria de comunicação, e aí começou o meu namoro do turismo com o jornalismo. Eu comecei a entender e a praticar, ainda não oficialmente, o jornalismo de turismo. Depois, quando eu cresci lá dentro, eu comecei a poder escolher os caminhos que eu queria seguir, eu comecei a ter autonomia, liberdade, e aí eu fui fazer ação com o turismo lá dentro, né? E essa primeira fase durou 7 anos, aí eu saí, enfim, já estava num momento que eu não via mais perspectiva lá dentro, já tinha dado tudo de mim e tal, passado por várias gestões, porque lá são gestões a cada 2 anos muda, né? Como se fosse uma associação mesmo, um clube. E eu falei, não, agora eu preciso ir mais para comunicação direto. E aí eu me desliguei sem perspectiva nenhuma e apareceram algumas oportunidades, aí eu fui ser gerente de projetos numa agência de publicidade, na Celeiro, BMD, que é do Christian Jalt, que hoje é o meu parceirão na revista 9, é o diagramador da revista, é o diretor de arte de todo o projeto da 9 Content, e ele já tinha prestado alguns serviços para o Convention Bureau, a gente tinha uma ótima relação, e aí ele falou, vem para cá. Aí eu fui para lá. Fiquei 2 anos lá como gerente de projetos, como redator e gerente de projetos. E aí lapidei o meu trabalho de comunicação com turismo. A gente fez muitos projetos voltados para turismo lá, juntando a expertise que eu tinha com a que ele tinha também. E aí fiquei 2 anos e fui convidado a voltar para o Convention Bureau, dessa vez constituir uma empresa e prestar serviço de comunicação para o Convention Bureau. Aí eu fiz isso, abri uma empresa, que hoje é a 9 Content, e comecei com ela prestando serviço para o Convention Bureau, fiquei mais 2 anos nessa jornada, como PJ, mas lá dentro da entidade, mas já podendo atender outros clientes. E aí meus braços foram se abrindo assim, para o turismo, para a gastronomia, para a cultura, e eu comecei a me especializar nesse tipo de conteúdo. E aí, então, quando fiquei mais 2 anos no Convention Bureau, 3 anos no Convention, eu falei, agora é hora de eu tirar o projetinho da Revista 9 da Gaveta, que era um projeto de TCC lá do jornalismo. Olha só! E aí, em 2015, no final de 2015, eu encerrei minha jornada com o Convention Bureau, enquanto prestador de serviços, né? E fui lançar a revista a partir de 2016. Ó, Diego, lembra que você já perguntou, mas de onde você me conhece? Eu falei dos stories, né? Nessa época que você estava atendendo o Convention Bureau, eu era assessora de imprensa do Sindicato do Comércio Varejista e eu tenho certeza que a gente já conversou. Com certeza, agora tá explicado. A gente já se conhecia. De lá. Nossa, eu tinha uma conexão muito grande com o Sindicato do Comércio Varejista, com a Associação Comercial, com o Sindicato de Hotéis e Bares e Restaurantes, até hoje. A Tati, né? A Tati, a gente é parceiraço até hoje. Tá explicadíssimo, então é isso. Pronto, mundo! A gente já se conhecia, tá vendo? Eu tava aqui puxando. Quando você falou, e aí eu falei, gente, eu tava no sindicato na época. Eu conversava, pelo menos uma vez a cada 15 dias, eu ligava para vocês para saber algumas coisas, fazer pautas para revista. Gente, a gente já se conhecia, tá vendo? Olha só. Olha só. O Convention Bureau era muito fonte viciada até assim para esse tipo de informação sobre turismo. Obviamente, até hoje
Para falar de leitos da cidade, ocupação, para falar de perspectivas, enfim. Então a gente se falava muito nesse contexto, com certeza. Nossa, que incrível! E em relação, né, a partir de 2016, a revista, e aí me conta mais, porque eu amo revista, gente. Quem ama, ama. Eu também, eu sou apaixonado, sempre fui, assim, sempre fui consumidor de revista e às vezes eu já comprei muita revista e olhei 2 páginas dela e não li mais, era só para ver o visual, para entender a pegada editorial, assim, e até hoje sou apaixonado, assim, por revista. E, e aí eu tinha como eu disse, quando eu entrei no jornalismo, eu já entrei pensando em revista, eu nunca quis trabalhar em jornal de grande circulação, nunca quis jornalismo diário, eu sempre gostei de poder trabalhar o texto com liberdade, enfim, como eu disse, eu sempre tive essa pegada de mais ácida, mais criativa nos textos, então era a revista minha paixão. E aí, na faculdade, tanto na faculdade de... O meu TCC na faculdade de turismo foi uma revista de turismo. E o meu TCC na faculdade de jornalismo também foi uma revista de turismo. Eram vieses diferentes, né? Mas ambos foram uma revista de turismo. E a revista nova, ela começou aí, o embrião dela estava nos TCCs. Mas ficou um bom tempo na gaveta, primeiro porque eu não tinha coragem de... na nossa época na faculdade, Karina, a gente não tinha empreendedorismo, né? Nunca não se falava sobre isso, assim. Uhum. Esse é um assunto muito novo. Hoje em dia, acho que praticamente todos os cursos, hoje em dia você tem empreendedorismo na comunicação, né? Jornalismo e empreendedorismo. Não existia esse conversa. Então, assim, a gente não foi preparado para ser empreendedor dentro da comunicação. Nós fomos preparados para trabalhar para um grande veículo, né? Ou para uma assessoria. E esse foi o caminho da maioria das pessoas. Então, eu fiquei muito perdido porque eu sabia que não era isso que eu queria e, ao mesmo tempo, eu não conseguia enxergar uma oportunidade para eu trabalhar porque eu nem passava pela minha cabeça ter a minha própria revista. Ser um editor empreendedor. Eu sabia que eu queria ser editor de uma revista. Olhando lá, quando eu olhava para frente, eu falava, eu me vejo editor de uma revista. E aí, quando eu comecei a pensar nisso, aqueles cursos que a Abril fazia, era uma imersão, que você ficava lá, praticamente dormia na Abril, né? E eu já não podia mais, porque eu já trabalhava, eu já tinha que ganhar dinheiro, então eu não tinha como não trabalhar para... Né? Eu pagava minha faculdade, então esse sonho foi ficando cada vez mais distante. E aí eu fui trilhando esses outros caminhos dentro da comunicação, com turismo e tal, feliz, satisfeito, mas ainda com aquela pulguinha assim, e a revista. E aí um dia eu olhei assim para minha trajetória e falei, mano, eu já entreguei tudo que eu podia para o Convention Bureau, agora realmente eu não tenho mais o que fazer, eu tenho um projeto na gaveta, eu preciso ter coragem para tocar isso adiante, mas como é que eu vou fazer sem... Aí então já se falava sobre empreendedorismo, eu já tinha uma relação muito boa com o Sebrae, porque o Sebrae também era parceiro do Convention Bureau, então eu tinha articulações lá dentro, contatos muito legais, já entendi o que era isso, mas eu não tinha coragem ainda. E na época eu tinha um relacionamento que já era bem estável, assim, e foi totalmente apoiado. Ele falou para mim assim, vai que eu seguro as pontas aqui, vai, lança teu sonho, corre atrás, eu seguro as pontas do que precisar. Aí eu falei, cara, eu preciso abraçar essa oportunidade, porque não vai ser uma pessoa assim na minha vida que vai falar, eu pago as contas de casa, vai seguir seu sonho. E ele foi um mega parceiro, assim, realmente todo o tempo. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer. Aí eu levei esse projeto para dentro do Convention Bureau, porque eu falei, seria legal se o Convention fosse parceiro da revista, né? A revista é um projeto meu, mas por que não ter o Bureau como co-realizador e tal? A gente conversou, na ocasião não rolou, né? Enfim, teve conflito ali de interesses. Eu falei, quer saber, eu vou tocar sozinho esse projeto. E aí eu então me desliguei do Convention. Tenho uma ótima relação com o Convention, eu sou diretor hoje lá, tesoureiro da entidade. Olha só! Assim, eu fui abrir um escritório lá do lado, minha sala, até antes de ir para o Save Point agora, minha sala era colada na sala do Convention Bureau, então assim, eu sou apaixonado, não largo aquele lugar por nada, mas hoje eu estou num outro lugar, né, assim, estou numa outra relação com a entidade. Mas naquela época não rolou essa parceria, e eu falei, vou tocar meu projeto. Eu tenho um amparo aqui, eu tenho uma boa rede de relacionamentos, e isso, obviamente, eu só fui porque eu tinha construído esse networking que o Convention Bureau me proporcionou, né? E aí eu desenhei o projeto, e em janeiro de 2016 eu comecei o projeto da Revista 9,
Ela começou como Nove Cidades na época, né? Porque era uma revista que fala sobre a Baixada Santista. Uhum. E aí, em abril de 2016, eu lancei a primeira edição. E aí foi aquela via sacra que todo empreendedor vive no começo e que eu vivo até hoje, obviamente. São 5 anos de Revista 9, que é um tablet embaixo do braço ou um pendrive para levar o projeto, né? Porque os primeiros anunciantes da revista, os primeiros parceiros que compraram o projeto, eles compraram o Diego, na verdade, né? Eles compraram, assim, a reputação que eu tinha no mercado, porque eu não tinha nada físico para mostrar. Eu tinha um projeto num tablet, né? E um sonho, e uma ideia, e um relacionamento que eu tinha construído. E esses caras são meus parceiros até hoje, são grandes marcas da região que seguiram, compraram 6 meses de revista, de anúncio, logo no começo, e isso que me ajudou a tocar o projeto, e a gente está aí há 5 anos, e construindo, se reconstruindo, e aí foram surgindo outras derivações da Revista 9, mas começou nessa luta, assim, né? As revistas, óbvio, as primeiras edições não se pagaram, né? Então, assim, eu fui me endividando com gráfica para poder esperar chegar a outra edição para poder pagar. Aquele rolo que eu acho que todo mundo que empreende, guardadas as devidas proporções, sabe o que é. Sim, e tem que saber bastante de comercial, de relacionamento, entender de gente. Não é só escrever a matéria, gente. Ele é um outro âmbito, né? Então, é um desafio muito grande e te parabenizo, porque não é fácil, né, empreender, mas, assim, eu acho que a gente escolhe as nossas batalhas. De qualquer forma, em qualquer lugar que a gente trabalhasse, acho que ia ter um desafio diferente. Então, é uma escolha e até um pouco de perfil, de querer fazer o nosso. Eu também sou muito dessas, assim, de querer fazer o meu, do meu jeito, e esse sonho virar realidade. Eu acho que é uma coisa muito forte, né, que normalmente nós empreendedores temos. Assim, muito, você falou não é só escrever, né? Você tem que entender de comercial, de relacionamento. E eu vou te falar que eu acho que não é mais, tá? Mas foi durante muito tempo a minha grande frustração, assim, empreendendo, e era a minha sombra. Porque eu sou jornalista, né? Eu quero escrever, eu quero poder parar e ter tempo para escrever com tesão, com vontade, sem amarra. E quando você vai empreender, o jornalismo tem que ficar lá atrás, sabe? Num cantinho guardado, porque é óbvio que no começo, e até hoje eu ainda escrevo, né? Muito. Mas todo o resto precisa vir à frente, porque não adianta você ter texto e você não ter alguém para vender, né? Você não ter uma estrutura para fazer o negócio acontecer. Então, quando você vai empreender na comunicação, você precisa conseguir equilibrar o conteúdo que você quer continuar e precisa continuar produzindo, com fazer o comercial. E aí eu fui fazer fui para terapia, Karina, fui fazer coaching, porque na minha cabeça eu não sei ser comercial, eu não sei vender, eu não sou vendedor, eu não fui formado para isso, e aí eu demorei muito para entender que eu era e tinha que ser o melhor vendedor do meu produto. Aí eu contratava comercial, não dava certo, comissionava, não dava certo, até que a minha coach me convenceu, Diego, ninguém vai vender melhor o seu projeto do que você, ninguém sabe tanto dele quanto você, ninguém vai vender com tanto tesão e verdade quanto você. Quando eu consegui entender e assumir isso, e comecei a olhar para a minha atuação vendendo e ver que meus resultados eram ótimos, quando eu me propunha a ir fazer a venda, ela acontecia, porque a dificuldade, a barreira estava até ir. Então, eu procrastinava prospecção, odiava fazer, procrastinava cobrança, odiava fazer. E aí, quando quando eu comecei a me colocar metas, olha, hoje você vai ter que vender tantos anúncios, ou fazer tantas reuniões, a coisa fluía. E aí você vai aprendendo, né? Fui fazer Empretec no Sebrae, fui fazer, enfim, cursos que eu podia entender mais sobre empreendedorismo. E aí hoje, graças a Deus, eu entendo que eu preciso e aprendi a fazer essa questão comercial. Relacionamento, sempre fui muito bom de relacionamento. Eu sou uma pessoa muito fácil, muito flexível, muito fácil de lidar. Eu sou um cara extrovertido, então eu me relaciono fácil. Só que eu tinha essa barreira minha com o comercial, que me dificultava. E hoje não mais. Mas, verdade seja dita, eu não escrevo tanto quanto eu gostaria de escrever. Sim, essa é meio que a nossa realidade mesmo. Você falou isso e eu me senti assim abraçada por você, assim, virtualmente, porque é uma coisa que todos nós temos.
A gente acha, não, é uma trava vender, vou contratar alguém, eu preciso de alguém para captar recursos e tal. E sobre essa questão, né, administrativa, não é só vendas, está tudo vinculado. Eu tenho um monte de nota fiscal para emitir há umas 2 semanas, eu estou enrolando. Eu vou fazer por conta disso, né? Então, essa questão de metas, eu até anotei aqui e vou aplicar. Eu sou super organizada, mas a questão de metas vai me incentivar aqui. Isso que você falou me ajudou, vai me ajudar a Isso é ótimo, viu? travar. Comigo funcionou muito assim, e foi uma luta em terapia e em coaching. Eu fui fazendo os dois paralelos, assim, porque eu, como todo empreendedor, né, em vários momentos eu pensei em desistir. Eu falava, mano, isso não é para mim, eu não tenho estrutura emocional para. Porque eu vinha de uma vida financeira confortável, Karina, porque depois, assim, que eu já estava 10 anos no Convention Bureau, então eu tinha um bom salário, eu tinha liberdade e autonomia lá dentro para trabalhar, eu fui dar aula em faculdade, então eu passei a ter um segundo emprego, um segundo salário, então assim, eu vivi durante muito tempo com conforto, né, mantendo a minha vida, podendo viajar, podendo ter as regalias e tal, e quando você vai empreender, tudo isso desmorona, assim, né, Sim. A prioridade é pagar a conta e muitas vezes eu não conseguia pagar as contas do mês, tinha que fazer milagre, assim. Então, isso foi me consumindo e me afetando emocionalmente, porque eu não me sentia preparado, e aí você começa a ver que são fragilidades que a gente mesmo cria, né? Porque a gente dá conta, assim, tá aí 5 anos, né? A coisa funcionando, fluindo bem, graças a Deus, cada vez com mais visibilidade e tal, mas eu precisei de suporte, assim. Eu preciso de suporte. Admiro muito quem consegue dar conta disso sem um suporte, sem uma terapia, sem alguém para. Pois é, eu também faço terapia aqui, porque senão não dá, a gente não aguenta, né? Mas é essencial. Terapia é algo que eu recomendo para todo mundo, assim. E a coaching me ajudou a olhar. É a terapia do negócio, né? O coaching me abriu esse olhar, assim. Me ensinou a olhar para o meu negócio e dizer assim: olha, enquanto você olhar para esse negócio. Com essa responsabilidade toda de manter a sua vida, não vai funcionar, isso tem que ser leve para você. Isso é a sua paixão. Então, isso precisa continuar sendo a sua paixão, ela não pode da sua paixão virar a sua sombra, né? E você não saber lidar. Então, foi um trabalho, tipo, lá e cá, assim, para eu fui fazer freela, né? Fui tocar outros projetos paralelos à revista e isso tudo acabou se consolidando na Nove Content hoje, mas a minha terapeuta falou assim, Diego, faz o seguinte, tira da Nove a responsabilidade de manter os seus luxos, né? Vai fazer uma outra coisa, assim, que traga o dinheiro para você pagar suas contas e deixa a Nove, neste momento, ser o seu prazer, né? Ser a sua delícia. E aí, quando a coisa engrenar, você vai transferindo aos poucos a responsabilidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu me abri para outras possibilidades e eu me permiti fazer freela, fazer outros projetos, ganhar o dinheiro de outras formas, a coisa foi se abrindo e a Revista 9 deixou de ser Revista 9 e passou a ser um produto de um projeto maior, né? Aí a coisa começou a fluir mais. Mas isso é o tempo, né? A maturidade profissional que vai dando, né? E sobre isso de projeto maior, de paixão, né? Então, você já falou da revista, do Nove Content. E aí eu queria entender, Diego, que você abriu um espaço físico, é isso? Um complexo de entretenimento, vai ter gastronomia, serviço. Me conta o que é isso que eu vi lá. Nove Content, tem falando da revista 9, Save Point Santos. O que é esse projeto seu que é físico? Eu falei, físico? Calma, tem salas? Aí eu queria entender. Me conta. Na verdade, o Save Point não é um projeto meu. Eu fui convidado para participar. Foi assim, a Revista Nova já tinha um escritório, né? Como eu disse, era ali no prédio do Sindicato de Hotéis, vizinho ao Convention Bureau, mas era um escritório meu, no QG, que eu ia lá com o pessoal que me ajudava a produzir conteúdo, porque eu precisava ter um espaço físico, assim, para receber as pessoas, tal. Queria fugir um pouco do home office. Então, eu comecei indo para um coworking, e aí do coworking eu queria ter um espaço próprio e fui para esse escritório. Beleza. E aí veio a pandemia, obviamente eu precisei cortar, então, assim, inclusive dispensei as pessoas que trabalhavam comigo, parei de ir para o escritório porque o próprio prédio já não estava abrindo, né? Tinha que ter umas restrições, voltei para o home office e aí comecei a, obviamente, me desesperar, porque da Revista 9 surgiu o Guia Comer e Beber, a gente tem um guia gastronômico que já está na 4ª edição, porque eu comecei a ter um relacionamento muito grande com o pessoal de gastronomia,
e comecei a enxergar ali uma oportunidade de ter um produto exclusivo para bares e restaurantes. Então, nós lançamos a primeira edição há uns 3 anos, de um guia de bolso, funcionou super bem e nós estamos na 4ª edição agora. E quando veio a pandemia, a gente estava às vésperas de renovar o contrato com essa galera toda de bares e restaurantes, e o contrato venceria em março, e nós renovaríamos em março, justo no mês em que se instaurou a pandemia. E aí eu comecei a perder contrato, comecei a perder todos os recursos, bateu aquele desespero, obviamente, né? E aí eu me resguardei em casa e comecei a pensar em outras ideias, tal, o que eu ia fazer, o que eu podia fazer. E aí começaram a surgir outras oportunidades de produzir conteúdo para outras empresas, inclusive para o Convention Bureau. A gente produziu uma revista chamada Visite Santos, incrível para eles, e que agora vai virar uma revista periódica do Convention Bureau. Conseguimos produzir outro guia e foi crescendo. E aí foi se consolidando a ideia de, olha, por que não virar uma content house? Né? Eu já tinha esse desejo de deixar de ser só Revista 9 e passar a ser uma produtora de conteúdo, offline e online. Eu não tenho pretensões nenhuma de deixar o offline, sou apaixonado por revista, não abro mão, não acho que a revista morreu, não acho que é um projeto que vai ter descontinuidade. Eu acredito sim em adaptações, e a Revista 9 ela já surgiu há 4 anos com uma proposta diferente, ela já surgiu com QR Code na capa, com QR Code nas matérias, conversando com o portal, com complementação de conteúdo em site e tal. Então eu acredito sim que o offline, a mídia impressa precise se adequar, né? E temos feito dessa forma, mas não na morte desse veículo. E aí fui me conectando com outras pessoas com esse propósito. Fui fazer um curso super legal do pessoal do Procomum, da colaboradora, um curso para pequenos empreendedores, um curso de 6 meses no meio da pandemia. Então foi uma imersão no universo dos empreendedores periféricos, e aí eu queria muito me envolver com essa galera, e eu comecei a ter outro olhar sobre empreender. E aí me conectei com empresas de São Paulo que trabalham com jornalismo independente, e chegou na minha mão um livro que chama A Revista Não Está Morta, que é incrível. Eu tô com o livro todo grifado, assim. Isso no meio da pandemia, né, me levantou assim uma força tão grande. Eu falei, não, eu vou me converter numa produtora de conteúdo, começar a produzir conteúdo para terceiro, vou usar esse tempo da pandemia para alicerçar isso, né, e assim que possível vou lançar esse projeto. E aí, com essas coisas, esses acasos do destino, né, eu tenho um cliente de bastante tempo, que é o Fel, que é o dono do HP Geek Bar. O HP Geek Bar é a primeira hamburgueria nerd do Brasil, Sim. Que é aqui em Santos. E ele é meu parceiro no Guia Comer e Beber desde a primeira edição. A gente tem uma relação super boa. E ele que está abrindo o Save Point. Ele é um projeto também de ampliação do HP Geek Bar, mas com uma coisa muito maior, porque é um espaço multiplayer. Então, ele está abrindo um espaço para... Hoje são 9 casas de gastronomia que vão estar lá dentro, e mais 6 corporativos. É ali onde era o Australiano Bar, na Epitácio Pessoa 117. E ele me chamou e falou assim, eu tenho uma proposta para você. Eu estou vendo que você está querendo ampliar a atuação da Noves, consolidar numa content house. A gente vai estar abrindo um espaço que é voltado para a cultura pop, e eu acho que tem tudo a ver com você, esse tipo de conteúdo, porque nós vamos trabalhar com o pessoal da gastronomia, nós vamos trabalhar com cultura pop, com entretenimento, vai ser um espaço que tem a cara da Revista 9, e eu quero você aqui dentro. E a gente começou um namoro, assim, muito interessante, de eu ir para lá como espaço físico, mas eu também estar lá como o responsável pela comunicação do espaço todo, e startar ali o projeto da Nove Content. E aí esse namoro já estava durando 3 meses, já era para a gente ter inaugurado, a casa está linda, assim, a gente está são 3 parceiros de bebidas, né, drinks, chopp, café, mais 6 de comida. Então tem o HP Geek Bar, obviamente, tem pizzaria, tem Tex-Mex, tem comida brasileira, tem japonês. É um espaço 24 horas,
Então, espaço para você ir jogar videogame, vai ter uma sala de videogame, espaço para você ir ver TV, trabalhar, vai ter uma barbershop, vai ter um estúdio de tatuagem, vai ter uma sala de pinball para a galera que gosta de jogar fliperama. É um espaço incrível. Então, é um complexo, na verdade, de entretenimento, cultura pop, gastronomia e comunicação, porque a Nove Content está lá já com a sala prontinha, tá tudo já redondinho, esperando agora a gente poder abrir fisicamente. Os deliveries, alguns já, os restaurantes já estão operando no delivery, alguns deles, e a gente fechou esse casamento, essa parceria, assim. Então, estou muito feliz porque é uma fase nova, a gente está começando a Nove Content dentro de um espaço que tem a cara do que a gente queria, do que a gente enxerga como Revista 9, né? E aí tem outros projetos vindo por aí que vão surgir dali dessa parceria. Nossa, que legal! A minha única, assim, quando eu vi falando sobre espaço físico, eu falei, tá, mas e a pandemia? Eu falei, gente, e agora, né? Mas o projeto é muito legal, é muito interessante, né? E o pessoal já está trabalhando de delivery e tal. Nossa, eu adorei mesmo. Nossa, muito legal essa proposta, esse projeto e tudo mais. Vai dar tudo certo. Nossa, já Vai dar. deu, né? Obviamente, assim, já deu. A gente, obviamente, estamos cumprindo aí todos os protocolos, não temos a menor pretensão de abrir antes de que seja seguro abrir, né? Não só legalmente falando, mas, enfim, epidemiologicamente falando. Então, lá dentro, todos os protocolos, obviamente, são seguidos. A gente tem uma equipe restrita lá dentro. Agora, a gente vai ter que reestruturar tudo de novo a partir de segunda-feira, por conta dessa nova diretriz. Mas, assim, o espaço está pronto para quando puder abrir, para receber todo mundo com muito conforto. E, assim, é um espaço que não tem em Santos, é um espaço que está sendo formatado pensando em franquear já. Uma pegada muito, muito legal, muito diferente. Nossa, quando eu descer, for para a Baixada, eu vou lá. Por Tenho favor, vai ser amigos muito que bem-vinda. frequentavam muito o HP Geek Bar e tal, então eu já conhecia e eu já sabia. Olha só, eu já sabia quando você tirou as fotos, falando, olha onde eu estou e tal, eu falei, é no australiano. Você acredita? Eu já sabia onde era. Quando você falou, eu falei, acertei. Eu conheço o lugar. Muito E é legal. incrível porque eu entro lá hoje, eu frequentava o australiano, né? E todo mundo que frequentava, que eu levo lá para conhecer, fala, mas nunca que eu imagino, porque tá muito diferente. Embora você olhe para casa, a casa é a mesma, a identidade de fora é a mesma, ele fez uma reestruturação lá dentro incrível. Lá em cima, o que era tudo abertão, agora são salas corporativas, são 5 salas, então. E lá embaixo tá incrível, tá muito legal, a galera vai gostar bastante. Assim, eu vou lá. Quando for inauguração, para todo mundo, vou descer e vou para lá. te Gostei, avisarei. muito legal. Gente, se vocês quiserem mais informações, né, sobre esse projeto e tal, então sigam o Diego, né, os projetos do Diego nas redes sociais. E aí, Diego, vamos então para a parte final do programa, que é o quadro Deadline, onde eu sempre falo, né, eu me realizo, eu me sinto a Marília Gabriela. Fazer as perguntas de bate-pronto, mas assim, se por um acaso precisar pensar, fica no seu tempo aí, tá bom? Tá, eu não me preparei para isso, então eu vou ter que pensar na maioria, tá bom? Não tem problema, a gente vai que vai, a gente edita depois. Tá bom. Então, assim, um hobby, uma coisa pessoal, assim, que você gosta quando não está trabalhando. Olha, por incrível que pareça, o meu hobby tem muita relação com o trabalho, porque é escrever. Eu gosto muito de escrever, só que eu gosto, quando eu não estou escrevendo a trabalho, né, eu gosto de escrever crônicas. Eu sou apaixonado por crônica, então eu gosto muito de ler e escrever crônica. Beleza. Você já indicou um livro até, a revista Não Está Morta, mas tem algum outro? Não precisa ser da área, pode ser fora, algum livro que você goste, assim? Nossa, tem muito. Eu sou também devorador de livros e eu gosto de ler livros assim dos mais diversos assuntos, né? Romance e livros técnicos também, eu gosto de mergulhar. Só que eu sou um leitor indisciplinado, porque eu leio 3 livros de uma vez, eu começo a ler o livro, paro, volto 3 meses depois no livro. Então, inclusive as histórias se confundem muito na minha cabeça. Então, eu vou indicar um livro que eu estou relendo agora, que é um livro que eu amei, da Miriam Leitão, que é o primeiro romance dela, que se chama Tempos Extremos. Tempos E Extremos. Tempos Extremos é um livro que é um romance, mas é muito baseado em realidade, porque ela traz muita questão da ditadura, da escravidão, que é um assunto que eu tenho muito interesse, e
e tem um pano, assim, como pano de fundo, né, a ditadura e a escravidão, mas é um romance super legal que passa no interior de Minas Gerais, tem espiritismo, eu sou apaixonado também pelo assunto, então agora eu indicaria esse, assim, eu falaria do Tempos Extremos. Tempos Extremos, eu vou anotar para colocar na minha lista de leitura. Adorei a história. Uma Incrível, série. coloque. Uma série. Sou outro indisciplinado com série. Gosto bastante, mas também não sou de maratonar, assim. São poucas as séries que eu maratono. E agora eu maratonei uma recente, que é uma série nacional, chamada Cidade Invisível. Uhum. Então, vou indicar essa porque também ela traz uma temática que eu gosto muito, que é a questão de folclore. Ela também tem uma pegada muito espiritualista, assim, né? Muito, enfim, de enigmas. E então, essa foi a última que eu maratonei, que eu falei, caraca, quero logo a segunda temporada. Ai, que legal, vou assistir também. Um filme. Um filme. Sou Meu indisciplinado com Deus. filme também. Olha, eu sou super com um monte de coisas. Eu só sou disciplinado no trabalho, viu, Karina? Porque no resto, na minha vida pessoal, eu sou assim, eu não sou fiel. Eu não sou um cliente de restaurante fiel, eu não sou um leitor fiel, eu não sou. Nos relacionamentos eu sou, tá? Mas em todo o resto, não. Um filme, eu vou falar um que marcou muito a minha vida profissional, assim, que é um filme super antigo, com Dustin Hoffman, talvez você tenha assistido, porque é uma indicação no curso de jornalismo, que é O Quarto Poder. Ah, sim! Todos Então, nós. esse é um filme que me impactou, enfim, faz muito tempo que eu não vejo, já assisti algumas vezes também, mas é um filme que me marcou muito, assim, que me dirigiu muito, me fez entender a força do jornalismo, a força da comunicação, a força da imprensa, a força e a responsabilidade também, né? Enfim, eu acho que O Quarto Poder. Ótimo. Inclusive, acho que tem na Amazon Prime. Vou ver esse final de semana. Ai, que legal. Vou assistir, Eu vou reassistir. assistir. Diego, então, assim, um recado final para estudantes ou jornalistas, enfim, né, sobre toda essa trajetória que você pode passar de experiência e alguém que você poderia indicar, que eu consegui achar, né, enfim, entrar em contato para ser entrevistado aqui no Talkability. Bom, recado, assim, eu acho que, como eu disse, né, a gente, na faculdade, a gente não é... Isso vale para todas, né? Na comunicação também, mas vale para todas. A gente, obviamente, não recebe todo o subsídio que a gente precisa receber para ir para a vida, né? Então, a gente, obviamente, vai se deparar muito na vida profissional com muitas coisas que a gente vai olhar e fala assim, poxa, mas na faculdade ninguém me falou isso, né? E quando a gente pensa em empreender, ainda que hoje a gente esteja numa realidade muito diferente, né? Se fala muito mais, se conhece muito mais empreendedorismo do que há 20 anos, quando eu comecei a faculdade, ainda é um terreno muito nebuloso, assim, né? Principalmente na comunicação, porque a gente está acostumado a olhar a comunicação pelo olhar dos grandes veículos, né? Das grandes assessorias, dos grandes trabalhos e tal, e tem muita comunicação para ser feita à margem disso tudo, né? E isso, esse ano, 2020, na verdade, isso me trouxe muito mais à tona, porque eu vi quanta gente empreendendo com comunicação na periferia existe, né? Quanto veículo de periferia que tem uma responsabilidade tão grande, isso, inclusive aqui na Baixada Santista, e que fazem trabalhos tão lindos. Então, o recado que eu dou é assim, que é difícil, vai dar vontade de desistir várias vezes, se o caminho for empreender, né? Eu estou falando aqui quanto empreendedor. Se o caminho for empreender na comunicação, vai dar vontade de desistir, a gente vai se sentir impotente, vai achar que não está dando o máximo e esperar sempre mais. Todo dia eu olho para minhas redes sociais e vejo, gente, está muito aquém do que eu poderia, do que eu deveria, mas é assim e é isso que move a gente empreender, né? Porque se a gente olha para aquilo e se enxerga satisfeito e acha que, cheguei onde eu queria, aí você deixa de perder o tesão em empreender, a vontade de empreender, sobretudo na comunicação. Então, a minha dica é essa, assim, vai dar vontade de desistir várias vezes, e nós vamos nos sentir incapazes várias vezes, mas que isso seja um combustível para a gente continuar seguindo e pensar assim, não, só mais um dia, eu vou tentar só mais um pouquinho, né? Eu vou atrasar só mais essa conta, eu vou negociar só mais esse boleto. E aí, com o tempo, tudo se enquadra, porque o trabalho, quando é bem feito, né, o resultado vem. E graças a Deus a gente está fazendo um trabalho que é honesto, que tem ajudado muitos empreendedores na região, que tem alavancado a região
e tem muitos outros trabalhos sendo feitos com esse caminho. Então é isso, pode parecer clichê, né, Karina? Não desista, não, mas eu acho que acho que essa é a vontade que todo empreendedor tem de dizer para aquele que quer empreender também, né? Vai dar vontade de desistir, mas não desista. Exato, temos que ser resilientes. Resiliência é uma palavra também que nunca olhei tanto para ela nos últimos anos, quanto nos últimos anos, assim. Sou dessas também. É. E alguém, assim, que você gostaria, né, que eu consiga entrar em contato para entrevistar aqui no Talkability, da comunicação, de jornalismo? Poxa, tem tantas pessoas que passaram assim na minha vida. Tem pessoas que a gente se relacionou assim no passado, sabe, na faculdade e tal, e que faz tanto tempo que não conversa, que eu gostaria muito de ouvir de novo. Eu vou falar de uma pessoa que eu acho que eu já falei dela aqui hoje, mas eu gosto muito. A gente teve na pandemia também vários momentos juntos, a gente fez live juntos e tal. Ela foi minha professora na faculdade. Eu não sei se você já falou com ela, com a Márcia Okida. Okida, nossa, me arrepio. Eu dou aula de design gráfico porque eu tive aula com ela. Então é uma referência que tá batida, tá manjada. Mas é que eu acho que ela tem, assim, é tão bom ouvir ela falar, assim, ela também teve muita influência na minha vida profissional. E olha que curioso, eu não fui para o caminho do design, né? Aliás, não é minha praia, tá longe de ser. Eu fui para o caminho do conteúdo, mas as aulas dela eram as aulas que eu mais me encantava, porque trouxe para mim uma realidade do jornalismo que eu não conhecia, puxa, era uma coisa que eu nem imaginava que fosse lidar com cores, né? E hoje eu não entendo nada de cores, tá, Karina? Mas assim, o pouco que eu me sujeito a olhar para a revista nova e falar assim, puta, não tá legal essa página, né? Vamos mudar um pouco essa proposta visual, tal. E até mesmo lá no Save Point também, agora, eu tô indo muito para esse caminho, porque eu tive essa pincelada com ela, e eu gosto muito do discurso dela. Então, não sei se está válida essa indicação, se você quer outra, porque talvez... Claro, não, tá super válido. Minha professora maravilhosa, assim. Nossa, adorei. Amo, tenho quadros dela na minha casa, inclusive. Ai, que delícia! 3 quadros dela decorando aqui a minha sala, então eu sou apaixonado pelo trabalho dela, assim, enfim. Nossa, eu também. Maravilhoso. Vou falar com a Okida. Ai, meu Deus! É estranho, assim, entrevistar meus professores, mas uma hora eu sabia que ia ter que chegar. Ai, eu rolo medo. Ai, que nada, uma delícia. Mas ao mesmo tempo, uma saudade, né? Eu vou falar com a Okida. Ai, Diego, adorei mesmo a entrevista. Eu também. Adorei te conhecer mais do seu trabalho, né, além das redes sociais. Muito obrigada por essa entrevista, eu adorei, maravilhoso, adorei mesmo, gratidão. Eu que agradeço, foi ótimo, estou de portas abertas, galera que quiser bater um papo, desabafar, pedir conselho, isso é que eu posso dar, eu estou realmente de portas abertas, eu sempre trabalhei dessa forma, então, tanto as redes da Revista 9, quanto a minha rede pessoal, @dibrígido, tudo junto, pode me chamar, enfim, pode stalkear, eu acho que a gente só constrói juntos, e empreender sozinho é impossível, é inviável, é inconcebível, então eu acho que ainda mais neste momento, né? Acho que a gente precisa se unir aí e somar força. Então, estou super à disposição sempre. Sensacional. Muito obrigada, Diego. Obrigada, gente, por ter escutado esse programa. Vamos até a próxima. Se cuidem. Tchau, tchau.